Aqui. Só um minutinho, por favor. Apareceu alguma coisa aqui para mim que eu não sei por quê. Nunca apareceu esse negócio no Teams. Ah, é. Nunca apareceu para mim uma mensagem aqui no Teams, agora apareceu, não sei por quê. Então vamos lá, vou recomeçar. É um momento muito especial, né, para a gente, porque especialmente para as mulheres, né, porque as mulheres aí têm um histórico de várias questões, né, e sociais, né, e de saúde que acabam, né, muitas vezes atravessando, né, o percurso dessa mulher com muita falta de atenção, com muita falta de cuidado, né, e o mês de outubro, então, é um mês que foi aí selecionado, né, de alguma forma, por conta de um movimento, né, que internacional de conscientização da detectação, né, precoce do câncer de mama, né, então teve início aí na década de 90, né, quando essa campanha começou, né, pela Fundação Susan Komen for the Cure, né, e foi distribuído, então, nesse momento, né, foi a primeira vez, a primeira corrida pela cura, né, realizada em Nova York, Estados Unidos, e desde então essa homenagem, essa celebração, essa conscientização, né, ela é promovida anualmente, né? No Brasil é celebrado, né, também, assim como no exterior, né, exatamente com a finalidade de compartilhar informações, promover a conscientização sobre o câncer de mama, né, com a finalidade exatamente para reduzir, né, para conscientizar e contribuir com a redução, né, da incidência, da mortalidade por conta da doença. Então, o INCA, né, ele é uma instituição, né, o Instituto Nacional do Câncer, ele tem, né, o site do INCA é um site muito interessante, depois eu vou colocar aqui no chat para vocês, ou mesmo vocês só digitarem lá no Google, né, tem o câncer, o site do INCA tem uma série de links, de materiais de divulgação sobre o câncer de mama, né? Então, o câncer de mama no Brasil, ele vem crescendo, né, de uma forma muito grande, né? E a gente já tem aí 66.280 casos novos, agora já estimados para este ano, né, de 2021. Então, é um número bastante significativo, né? Então a gente sabe que tem aí vários fatores, né, de risco, comportamentais, ambientais, relacionados a aspectos reprodutivos, hormonais, né, hereditários até, né? Mas o fato é que é importante a gente sempre levantar, né, junto com todos esses indicadores, todas esses dados estatísticos, né, é sempre importante a gente fazer também uma reflexão cuidadosa, de carinho e de amor. Por isso, então, a professora Undina, ela está aqui com a gente hoje, exatamente para falar, né, sobre esse cuidado, né, sobre esse viver melhor, né, que é algo tão almejado e, ao mesmo tempo, por grande parte da população, tão difícil, né? E aí, professora Undina, eu tenho, né, esse videozinho de 4 minutos para passar, a gente poderia passar, e Agora, aí, sim, sem a dúvida. partir daí, né, Uhum, poderia servir como uma inspiração, enfim, perfeito. ou, se preferir, também a gente passa no final, Não, o que agora, eu você acho acha que melhor. ficaria melhor. É. É? Uhum, uhum. Aí eu vou tentar, então, compartilhar aqui a tela, que é uma tela do YouTube, né? Deixa eu ver. Vocês conseguem ver uma tela do YouTube? Sim, sim, perfeito. Tá. Deixa eu só aumentá-la aqui um pouquinho. Vamos lá. Espera aí, deixa eu só recomeçar aqui. Não tem som, Reivane? Ah,
Não está saindo o som? Não, não. Para mim, pelo menos, não. Ah, poxa, deixa eu só ver aqui o que eu fiz. Eu acho que é o seu earphone. Se você tirar o earphone, deve liberar o som pra gente. Veja se não é isso. Eu não sei. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Ah, tá. Acho que tem que incluir o som. Peraí. Tá. Não estava com o som incluído. Vamos lá, vamos tentar de novo. Eu acho que nós mulheres Som, tem som agora. discriminação muito grande. Ela diminuiu muito no Brasil, mas ela não foi embora ainda. O homem olha o corpo da mulher. E se aquele corpo está incompleto, está faltando um pedaço dele, é uma coisa complicada. Ele vai embora, vai procurar outra. E você fica num canto. O marido largou, que ela tirou uma mama. Ele não queria mais aquela mulher que não tem um peito. A gente tem que cuidar da nossa mama, entende? Como uma coisa dela. Essa mama é tua. Quem conhece é você. O primeiro sinal de uma coisa diferente nessa mama, só quem vai achar é você. É o câncer de mama, é o câncer que mais mata a mulher no Brasil. É porque o câncer está aumentando e nós mulheres abruptamente. Na grande maioria das vezes, eu faço uma mamografia com 50 anos de idade, eu posso ter esse câncer em qualquer momento. De 50 a 69 anos, eu tenho que ficar atenta. Qualquer mulher tem que se cuidar, tanto no peso, quanto na alimentação, quanto na vida. Cada parte do nosso corpo é uma parte de sexualidade. A nossa sexualidade é o todo. Você não é ir para a cama com alguém. A minha sexualidade de qualquer mulher e de qualquer homem também, ela é o todo, cara. O câncer de colo é uma doença sexualmente transmissível. Aquele vírus se transmite quando eu estou tendo uma relação sexual. Você tem duas formas de prevenir o câncer de colo de útero. Você fazer o clássico exame do Papa Nicolau. Isso aí você faz numa idade de 25 a 64 anos. E o outro, a menina de 9 a 14 anos que toma vacina contra o HPV. Então, para as meninas e para os meninos, que é um dado fundamental. Essa é uma forma de prevenção. Não é um câncer que vai nos acabar. Um câncer de mama, nem um câncer de colo. Joga de lado o medo, joga de lado a vergonha, joga de lado isso e pensa na tua prevenção. Eu não quero ter câncer de colo de útero. A nossa saúde é algo fundamental. Nós, no INCA, no Instituto Nacional de Câncer, brigamos, trabalhamos para que você não tenha este câncer. O depoimento de alguém que já passou pelo câncer fortalece quem está chegando. Porque a pessoa que chega vai falar assim, poxa, se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Acordei, né? É como se eu tivesse acordado para a vida, que eu achava que tinha ficado para trás, e disse para mim mesma, né, que eu teria que levantar, eu teria que reagir. Tenha paciência, faça o seu tratamento. O INCA é um lugar maravilhoso. Eu tive todo carinho, todo amor daqui do INCA. Então, se você tem alguém, um amigo, um parente, alguém da sua família, alguém próximo que está passando por isso, não se afaste, não fica constrangido porque não vai saber o que vai fazer, o que vai falar. Ela só precisa saber que você está ali do lado. Ela só precisa saber que você é. Ela vai poder contar com você. Aquela felicidade de você ter conseguido mais uma chance de Deus faz com que você viva intensamente. Você é uma pessoa melhor, você é uma pessoa mais carinhosa. O câncer ele não é um ponto final. E eu tô aqui para te provar isso. Pronto.
Deixa eu só Muito bom. retornar aqui. Pronto, professora Ondina. Então, com a palavra, professora Ondina Santos, professora do nosso curso de Psicologia da Universidade Veiga de Almeida. A palavra está com a senhora, professora Ondina. Seja Muito muito obrigada. bem-vinda. Muito obrigada. Eu é que agradeço a você o convite de vir hoje aqui falar com vocês sobre o câncer de mama. Eu tenho na minha família algumas pessoas que tiveram câncer de mama. Perdi uma tia com câncer de mama, minha irmã teve câncer de útero, mas que foi obrigada a tirar as 2 mamas por uma questão de prevenção. Então, nós temos uma postura muito aberta de falar sobre o câncer. Falar sobre o câncer, a própria palavra, eu já vi mulheres chegarem para mim, não, aquela doença, porque não querem falar a palavra câncer. Como se falar a palavra câncer chamasse o câncer e pusesse essas mulheres vulneráveis ao câncer. E aí, o que põe uma mulher vulnerável ao câncer? Na minha visão, existem vários fatores no Brasil. O Brasil tem essa realidade triste de ser o câncer de mama, um dos que mais mata, porque eu acho que nós temos uma série de aspectos que nós temos que levar em consideração, que eu vou levantá-los aqui, que eu acho que faz parte da nossa cultura e da nossa história. Eu diria, nós Reivane e eu escolhemos, né, que nome para a nossa live, e nós achamos que Princípios para Viver Melhor seria um nome mais conveniente. Por quê? Porque me parece, e eu vejo isso nas pessoas, pacientes, né, que vêm, que estão com câncer, eu tive alunos com câncer, alunas, e o que a gente vê, 2019 mesmo, eu tive uma aluna que se formou em 2020 e que passou 2019, ela era minha estagiária, os 2 semestres fazendo quimioterapia e indo para a supervisão de chapéu, porque estava sem cabelo, enfim, coisas assim. E o que é muito interessante, que eu acho que a nossa cultura precisa refletir sobre esses aspectos. Em primeiro lugar, nós temos uma censura educacional, porque nós somos um país que foi, digamos, estruturado na parte do conhecimento por padres, por jesuítas, por religiosos. Nossa cultura é fundamentalmente cristã. E isso faz o quê? Qual é o efeito disso no nosso comportamento? Vergonha do corpo, censura do corpo, censura em relação às questões da sexualidade, o que pode, o que não pode, isso é feio, isso é pecado. Sim. Então, eu tenho, por exemplo, uma pessoa que é uma mulher jornalista, enfim, ela é uma mulher da comunicação, e ela tem um filho autista, e um dia ela me ligou desesperada, o filho adolescente, mais velho, porque ele havia se masturbado e ele estava preocupado porque ele tinha feito aula de catecismo, embora ele tivesse 17 anos, ou 18, ele estava achando que Deus ia puni-lo porque ele havia se masturbado. E ela ligou para mim pedindo ajuda. O que eu falo para o meu filho? Eu disse para ela, use a lógica, diga para ele assim, se Deus fez você com o desejo de se masturbar, é porque ele permite que você se masturbe. E aí ela foi falar isso para ele, depois ela me passou um WhatsApp e disse assim, resolvi o problema. Essa fala foi maravilhosa, ele acalmou. Então, porque isso me fez pensar, né? E o que isso tem a ver com câncer de mama? Vocês vão perguntar. A religião, vocês viram que nesse filme do Inca, a primeira cena que aparece é uma mulher passando a mão nas suas pernas. Olha a sensualidade dessa cena. Olha como o câncer está voltado para as questões do corpo. A mama é um órgão que não só é usado, né, para amamentar, para o aleitamento, como também é a primeira relação, entre aspas, né, sexual da criança. Nesse ato de amamentação com a sua mãe, a libido dela está começando a se desenvolver nesse processo da nutrição. Então, o que nós entendemos? Que a mama, por causa do aleitamento, eu entendo que é um espaço sagrado do corpo. É um espaço
nobre do corpo, para não botar a religião sagrado de novo no meio, a mama é nobre, ela é importante, porque ela é que vai amamentar. Eu falo até de um caso que eu digo para os meus alunos, em algumas passagens, eu gosto muito de citar a verdade, o acontecimento, para o aluno poder situar dentro da teoria. Eu chego para poder falar da importância de contexto, eu digo assim para os meus alunos. Eu vi uma foto de uma mulher de mais ou menos uns 45 anos, nua, e ao colo dela estava, ou no colo dela estava o filho de 13 anos sugando o seio dela. O que vocês acham disso? Eu sei que, naturalmente, a maior parte dos meus alunos vai dizer assim, essa mãe tem um problema e esse menino tem um problema que está na ordem da sexualidade, do incesto, de alguma coisa assim. E eu disse para os meus alunos, essa foto está no Museu do Holocausto, porque essa foto foi tirada por um guarda dentro de Auschwitz, num momento, isso foi a informação, eu não fui ao Museu do Holocausto, isso foi dito para mim por um amigo que foi. E essa foto traz uma história. Que história é essa? Essa mãe era médica. E na época dessa situação tristíssima, né, desse confinamento dos judeus nos campos de concentração, essa mãe tinha insuficiência nutricional, o filho também. E ela, percebendo que o filho estava sucumbindo, que ia acabar morrendo, ela reuniu todas as mulheres do grupo que estavam, né, mais perto dela, do grupo que estava ali com ela reuniu todas essas mulheres e disse, deixem seus filhos sugarem os seus seios a cada 3 horas. Por cada 15, 20 minutos, de 3 em 3 horas, vocês têm prolactina. E vocês, com a prolactina, vão poder produzir leite. Vamos estimular, não que todas vão conseguir, mas quem conseguir, fará bem ao seu filho. E ela botou o filho dela, ela sem roupa, porque os nazistas já tinham tirado as roupas, ela já sentia muito frio, mas ela botou o filho sentado e o guarda, então, fez essa foto dela com o filho. Detalhe, 20 e poucos dias depois, a guerra acabou, ela veio a óbito, mas o filho dela sobreviveu. Então, essa foto foi parar no museu porque ela teve a brilhante ideia de não deixar o filho dela morrer com ela. Ela estava vendo que ela podia morrer, e eu acho até que talvez ela tenha morrido porque ela tirou todas as energias dela naquele leite e alimentou seu filho. Mas o que isso também tem a ver com o câncer de mama? Tem a ver que uma mulher salvou a vida do seu filho porque ela não teve o escrúpulo de botar um filho adolescente no colo e pedir para ele mamar, mamar o seio dela, a ceia, olha o ato falho, mamar no seio durante um período até que ela, em 3 dias, começou a gerar leite. E ela salvou o seu filho. Nós temos muitos escrúpulos e a religião, eu vejo mulheres que passam, uma amiga minha tem a irmã que se tornou evangélica, e ela disse para mim, a minha irmã não usa mais o braço de fora, a roupa só com manga comprida, só usa vestido comprido, não corta mais o cabelo e não pode mais se tocar. Eu falei, como assim? Ela não quer saber, não deixa a filha se tocar. E isso me chamou a atenção, meu Deus, e o câncer de mama, como é que ela vai ver se ela tem um nódulo, não sei, se ela não vai se tocar? Porque ela está compromissada com regras religiosas lá do templo que ela frequenta, e a irmã, que é psicóloga, diz assim para ela, não, você não pode fazer isso, você tem que se tocar, você tem que se... E aí eu chamo a atenção, porque eu não sei quem de vocês tem, e espero que vocês possam fazer por estas pessoas o que eu vou sugerir agora. A religião não pode impedir que o sujeito tenha algumas coisas como processo de higiene, né? A higiene, nós sabemos que o nosso país, em alguns lugares, não tem, infelizmente, saneamento para todo mundo. Alguns lugares não há nem água, né?
Então, eu trabalho com grupos de comunidade há muito tempo, e o que eu vejo? Todas as pessoas que vêm do Alto Sertão, Paraíba, Ceará, são pessoas mais humildes, elas têm uma situação com o corpo. Há um mês atrás, eu estava conversando com uma moça que veio do Cariri, e ela disse assim, alguém falou alguma coisa sobre masturbação, ela disse assim, não, eu não me masturbo. E eu disse, você não se masturba? Não, você já se masturbou. Ela disse, não, eu jamais me masturbei, eu não me toco. Aí aquilo de novo veio essa preocupação, mas querida, você não verifica se, eu já te dou a palavra, Elza, você não verifica seus seios, você não se apalpa, você precisa apalpar a sua axila, seu pescoço, porque não é só o seio, o pescoço também. Você tem que se apalpar e se saber, inclusive, eu falei, você tem 2 orifícios na sua vulva, um é a uretra, outro é a vagina. E se você considerar ainda o ânus, você tem um 3º orifício nas suas partes íntimas. Ela trouxe assim, jamais me toquei. Eu falei, mentira, você se lava. Aí ela começou a debater comigo, não, me lavar é uma coisa, eu passo esponja. Eu falei, eu não acredito, você não passa a mão em você, ensaboando? E aí eu disse para ela, olha só, você é uma futura... provavelmente você corre o risco de vir a aparecer com câncer de mama ou de colo de útero, porque você tem escrúpulos que impedem a prevenção, que impedem cuidados. Então, se vocês conhecem pessoas que trazem essa realidade, elas precisam ser alertadas, né? Porque há medo de ir ao médico, há medo de falar que eu posso ter câncer, e se eu tiver, o que vai acontecer? Tem que tratar o quanto mais cedo, melhor para você. Né, como esses depoimentos que a gente viu. Câncer tem cura. Né? Quando eu era garota, as pessoas morriam de câncer porque não havia recursos. Hoje há. Hoje você tem uma série de recursos que ajudam você a se proteger da evolução do câncer. Elza, você queria me fazer uma pergunta ou queria dizer alguma coisa? Por favor. Elza, Não, querida, não, eu estou aqui só ouvindo, eu devo ter levantado a mão sem querer. Ah, tá ótimo. Tá ok. Então, o que acontece? Quando eu ouvi essa moça dizendo que eu não me toco, ela virou-se, a irmã dela que estava junto, disse assim, não, é porque na nossa criação a gente não pode ficar tocando nas partes íntimas. Eu falei, mas por que não? Né? Se você tiver com as mãos lavadas, você pode se tocar, você se toca no banho, inclusive a masturbação, a ciência mostra, né? Todos os pesquisadores sabem disso, todos os médicos sabem disso, que a criança tem um processo no seu desenvolvimento masturbatório, e quando ela entra na adolescência, ela entra numa fase genital e que ela vai se desenvolver nesse sentido. Os hormônios trazem, né, o desejo, trazem a oportunidade, e ela vai ter relacionamentos sexuais, seja com parceiro de sexo oposto, seja com parceiro do mesmo sexo, ela terá oportunidades. E qual é a importância disso? Porque a gente fala de câncer, eu sei que todos vocês sabem o que o filme mostrou, que essa mulher falou de tão importante que a Reivani nos trouxe, que a gente tem que se apalpar, e ela falou uma frase que eu escrevi aqui, joga de lado a vergonha, então ela sabe que existe uma questão da vergonha, e joga de lado o medo. Medo de quê? Da morte, porque nossa cultura não fala de morte. Eu comento isso com os meus alunos também, a gente sai, vamos chamar os nossos amigos para a gente comer uma pizza hoje? Vamos lá, chegam na pizzaria, alguém vai falar de morte? Provavelmente não. As pessoas não vão sair para se divertir, você não pode falar de morte. Então, morte é um assunto... E se alguém disser, não, porque eu perdi meu pai, não, hoje, pelo amor de Deus, vamos falar de coisas felizes. As pessoas sempre estão dispostas a falar de coisas... E você só fala de morte quando você está no velório, quando você está numa situação de risco de morte, né? E se ele morrer, como é que vai ser? Porque senão as pessoas não querem falar da morte. Então, eu acho que são coisas que nós, na psicologia, principalmente, precisamos naturalizar. Em primeiro lugar, a questão de se falar da morte. Segundo lugar, ter um cuidado até que ponto certos conceitos religiosos podem ser, digamos, mais sagrados do que a vida. E por que você deixa a sua vida entrar em risco porque você não se toca?
Nós temos um exemplo público que, não sei se todos se lembram, ou todas se lembram, mas Roberto Carlos teve uma mulher chamada Rita, Sim. que ela confessou estar com câncer, porque há 8 anos ela não ia a um ginecologista e não se apalpava. Eu me lembro disso, que isso foi uma coisa que me impactou. Eu falei, gente, 8 anos. Chocante, né? Não é uma mulher... E aí, quando ela descobriu o câncer, ela descobriu porque ela teve dor, porque ela teve sintomas, sangramento, não tinha mais o que fazer. Foi irreversível. E o médico falou, ai, por que você não me procurou 1 ano antes? Né? E esse tipo de situação, na época, os médicos aproveitaram para trazer elucidação às mulheres para os seus cuidados corporais. Né? E eu acho que, nesse sentido, os princípios de higiene entram, e a gente não precisa, hoje é dia de eu ver se o meu seio... Não, você vai fazer isso eventualmente. A gente, às vezes, deita, está com calor, levantou o braço, apalpa a axila, apalpa as mamas, veja se tem alguma coisa. Se tiver, mesmo que possa ser cisma, é melhor pecar por excesso do que por falta. Então, vá ao médico. Marque o ginecologista, vá ver isso. Veja o que vocês têm que fazer. É mamografia. Hoje a gente tem esses recursos, né, que anunciam para a gente as necessidades que são emergentes. Quais? É fazer uma cirurgia? É fazer uma biópsia? É tirar aquele... eu vou falar uma coisa para vocês que eu acho que no nosso caminho aqui é muito importante ser considerado. Né? Todo mundo que me conhece há mais tempo sabe que eu tenho família na Inglaterra, então eu tenho muito contato com o povo inglês, com os amigos da minha família, enfim. E há um caso que me chama a atenção, que eu quero de novo voltar às questões da sexualidade também. Porque eu pensei muito, o que eu vou falar? Eu vou falar o que todo mundo já sabe? Porque todo mundo sabe, é a mesma coisa que a gente sabe como evitar a HIV. Tem que fazer sexo seguro, com camisinha, com preventivo, né? A gente vai tomar atitudes para evitar a contaminação. Todo mundo sabe. Se a gente pegar um sujeito do interior, que seja analfabeto, que não tem oportunidade de ter contato com conhecimento, e que ele até pegue AIDS, porque ele não sabia, ou não tinha dinheiro para camisinha, não teve acesso a uma camisinha, né? Uma vez eu ouvi no Globo Repórter, que eu gosto de assistir de manhã, aos domingos, um homem no sertão, num deserto, numa região já desertificada, sem água alguma, ele com uma escadinha de filhos, assim, sei lá, 10 filhos, a mulher grávida e com o bebê no colo. Aí vira-se a jornalista assim, mas vem cá, você com falta d'água, com tantos filhos, com essa pobreza toda, você ainda vai ter mais um filho, sua mulher está grávida? E ele disse assim, eu não tenho água, eu não tenho comida para comer, não tenho água para beber, e você ainda quer me tirar o único prazer que eu tenho na vida? Levou uma, né? E aí ele disse assim, então para que viver? Se eu não posso mais fazer amor com a minha mulher, eu estou vivendo para quê? Né? Para sofrer? Então, aquilo também é outra coisa que eu vou pensando essas coisas, elas vão ficando na minha cabeça e eu vou criando, né, uma impressão do meu país e uma noção de como as pessoas são e pensam. E por que eu estou trazendo a Inglaterra aqui? Porque a Inglaterra pesquisa muito essas questões do câncer. E, como todos os países fazem. Só que a postura lá é outra. Como a minha irmã teve câncer lá, a realidade dela foi tratar-se lá. E aí, quando ela tirou o útero, aí o médico chegou para ela e disse, olha, o tipo de câncer que você teve, é bom você tirar as mamas. Mas como você ainda não tem metástase nas mamas, vamos fazer uma coisa que esteticamente poupe você. Nós não vamos tirar o mamilo, vamos tirar só o interior das mamas e vamos colocar um silicone. Tudo bem? Ela disse, tudo bem. É o melhor para mim? Vou fazer. E fez. Aí, eu estou contando uma intimidade dela aqui publicamente, porque ela é uma mulher assim muito evoluída, cabeça aberta, e isso ela conversa com as pessoas, trazendo muita graça na situação. E ela foi ao ginecologista para fazer o exame de rotina. Quando ela entrou no ginecologista, o ginecologista virou para ela e disse assim,
A senhora é casada? Porque esse ginecologista estava atendendo a minha irmã, ele era do que seria lá o NHS, que é o hospital público, né? A senhora a senhora é casada? Ela disse, não, eu sou divorciada. A senhora tem namorado? Ela disse, não, não tenho namorado. Ele virou-se e disse assim, então tá bom. Eu examinei a senhora, ela já tinha feito a cirurgia de, digamos, reconstituição dos seios, e ela estava ótima, ela está ótima, tem anos que ela se operou. E esse médico virou-se para ela e disse assim, ela disse assim, então eu estou bem, eu estou liberada, o senhor não vai me receitar nada? Ele disse assim, não, eu estou fazendo aqui uma receita para a senhora. Aí fez a receita, ela pegou a receita, estava assim, masturbação 2 vezes por semana. Aí ela regalou o olho e falou assim, como é que é, doutor? Eu li certo, porque ela pensou, bom, eu não estou entendendo. O senhor está recomendando que eu me masturbe 2 vezes por semana? Ele disse, a senhora disse que não tem marido, que a senhora não tem namorado, então a senhora tem que se masturbar. E ela parou e disse assim, mas por que eu tenho que me masturbar 2 vezes por semana? Aí ele deu uma aula para ela de hormônios e disse para ela, a senhora teve câncer, a senhora precisa se masturbar 2 vezes por semana, porque a senhora tem que produzir endorfina, que é o hormônio do prazer, a senhora precisa produzir ocitocina, que é o hormônio que estabelece os vínculos de segurança se você estiver com alguém, ou eles vão dar a possibilidade até de você querer ficar mais perto de alguém que você ame. Você tem estímulo do sistema nervoso parasimpático, você vai ter uma maior produção de lubrificação, tanto nos olhos, na boca, na vagina. Isso tudo é feito na hora em que você se masturba, porque o orgasmo vai possibilitar isso. Abram os computadores e vejam as pesquisas que são feitas em cima das questões do orgasmo. Então, quando a gente fala de câncer, a gente está falando de medo da morte, a gente está falando de depressão e nunca se vincula a isso prazeres. Então, uma pessoa que tenha câncer, se ela se masturbar, talvez ela melhore o estado geral dela por causa da produção de serotonina, a serotonina que vai produzir um bom humor, relaxamento, e talvez até a possibilidade dela, por exemplo, depois da masturbação, dormir um pouco, porque a sonolência vem com isso. Então, a gente tem que olhar a masturbação, que a nossa formação cristã condena, né? Traz algo de proibido. Deus está te vendo, Deus é onisciente, onipresente. Então, aquele menino lá, filho da minha amiga, que ficou com um sentimento de culpa, que Deus ia puni-lo porque ele se masturbou, vem dessa origem, né, da fala de que é feio fazer isso. Sim. Tudo que é da ordem do corpo não é feio. Não é feio a gente se apalpar, não é feio a gente amamentar na rua, que eu acho que é uma lei assim, ridícula, né, absurda, de uma mulher não poder, num shopping, amamentar seu filho, tem que se esconder para poder amamentar, como se ela tivesse... Agora, na época do carnaval, as mulheres podem andar com os peitos de fora nos carros alegóricos, né? Mas ela não pode dar de mamar para o seu filho. Isso é de uma incoerência, o que provavelmente quem fez isso não estava num dia bom, ou não estava numa possibilidade de refletir sobre a realidade de uma maneira séria. Fez de uma maneira preconceituosa, provavelmente baseado pela sua religião. Né? E os dados, né, Undina, mostram, os dados estatísticos mostram que a amamentação é um procedimento assim, muito importante e que contribui exatamente por provocar, estimular, né, a produção de hormônios, a proteção. Ocitocina, porque a ocitocina é o hormônio do apego, então, do vínculo. Então, quando a mãe amamenta, ela produz mais esse hormônio, isso os dados científicos mostram. Então, é inacreditável. Eu escrevi algumas coisas aqui, porque a gente tem que entender que quando esses princípios, eu diria, o primeiro princípio da higiene, né? E a ele eu filio o toque do corpo, de investigar.
Você é como aquela mulher disse, o corpo é seu, a responsabilidade é sua, é você que cuida. E se o câncer, lá no útero, às vezes você não tem possibilidade de saber se tem um câncer se desenvolvendo ou não. Por isso, você tem que ter alguma regularidade de ir ao ginecologista, de ir ao médico, para fazer exames, para saber se você... Hoje, eu até passei essa semana para os meus alunos uma informação, Israel hoje é capaz de, com um exame de sangue, detectar uma célula de câncer no corpo da pessoa. Ele diz até mais ou menos o nível de desenvolvimento do câncer em que se encontra aquele sujeito, porque ele fez. E a gente tem que lembrar que câncer de mama também dá em homem, que não amamenta, né? Que não tem esses hábitos de ficar se tocando, e geralmente quem toca no seio do homem, é muito comum um médico oncologista dizer que quem descobriu o câncer do homem, ou o nódulo no homem, foi a mulher, porque estava no ato sexual, e ela descobriu, epa, você está com uma bolinha aqui, porque ela passou a mão nele, e ela sentiu que ele estava com um nódulo no seu seio, no seu peito, né? A gente fala assim. Então, eu acho que a gente tem que entender que à saúde se filiam hábitos. O hábito de se lavar, o hábito de se tocar, o hábito de se exercitar, que eu acho que é algo que é importante, porque você amplia a sua capacidade de oxigenação, você amplia a sua capacidade de força muscular, você amplia toda a sua condição cardiorrespiratória. Então, fazer exercícios constantemente, principalmente pessoas que estão na minha idade, é fundamental, porque isso vai fazer com que você tenha o quê? Um sono melhor, porque dormir bem também é importante, principalmente as pessoas que amanhã se descobrirem com um nódulo e que tem que... Eu vou contar uma coisa para vocês que quem é da minha intimidade sabe. Eu tenho 2 nódulos no pulmão e estou aqui, e eu controlo esses nódulos há anos e estou ótima. E eles mudaram a minha vida muito. Por quê? Desde o dia que eu descobri esses nódulos, eu passei a procurar viver melhor. As minhas metas são metas de viver coisas que eu sempre sonhei. O que eu queria fazer? Andar de asa delta. Pergunta se eu andei de asa delta. Andei de asa delta. Eu queria fazer doutorado. Eu fui fazer doutorado. Todas as metas, falta uma meta só de toda a lista que eu fiz. Fiz 10 itens. Já cumpri 9, só falta um, que eu já comecei a aprender, mas ainda não tive tempo de me dedicar, que é fazer patchwork, que eu adoro patchwork. Literalmente, eu pinto e bordo. Eu pinto porcelana e bordo com linhas e fitas. E aí, eu quero fazer, vou aprender patchwork, mas isso é para a velhice da terceira idade, porque eu estou na fase adulta da terceira idade. Então, quando eu entrar na velhice da terceira idade, quando eu não puder mais trabalhar, se eu tiver visto, eu vou aprender patchwork. É com que eu vou me ocupar. Então, o que eu tenho? Eu tenho que ter, além dos exercícios físicos, eu tenho que ter uma atividade que me dê prazer. Prazer físico, que no caso é ou a relação sexual com o parceiro ou a parceira, ou masturbação. Com naturalidade, com higiene, mas masturbação, se for o caso. Sozinho ou acompanhado, eu tenho que ter orgasmo, porque isso faz parte da minha saúde. Isso pode evitar que eu tenha... Por que eu estou falando isso? Eu acho que nós não chegamos a esse ponto da pesquisa, mas o Loan veio ao Brasil há uns anos atrás e ele se apresentou no Colégio Brasileiro de Cirurgiões e eu fui assisti-lo, eu tive essa sorte, eram 500 pessoas só dentro do auditório, e eu tive esse privilégio de ganhar um ingresso para assistir o Loan pessoalmente. E o Loan falou que a maior parte dos pacientes dele que não tinha relação sexual infartavam, que o problema cardíaco era agravado pela falta de relação sexual. Aí teve um cardiologista que pulou, discutiu com ele no auditório e tal, porque tinham vários médicos, né? E ele disse, não, você pode falar o que você quiser, isso é pesquisa clínica, eu também sou médico, eu também conheço. E eu fiz, e eu vi que, curiosamente, eu comecei a bater isso, ver como eu trabalho com... o Loan é haitiano, né? Ele trabalha com as questões corporais, ele foi na mesma hora em cima dessa tecla. Se eu confrontei, sempre eu perguntava, quantas relações sexuais por semana? A maior parte dizia por semana não, por mês. E alguns diziam até por ano. Então, ele observou que essas pessoas predominantemente tinham infarto.
Então, como o corpo... Porque a relação sexual... Tem um autor que diz que a natureza engana o homem, porque como a natureza quer que o homem se reproduza, ela dá prazer na hora do orgasmo para você poder se relacionar com o outro e gerar filhos, porque a natureza quer que você habite a terra e etc, etc. Então, ela engana você, ela te dá um prazer para você procurar fazer aquilo outra vez. E assim você povoar a terra. Talvez a natureza não soubesse que a gente ia chegar aos anticoncepcionais, mas, né, de qualquer forma, é uma ideia se a gente pensar, pensar em relação a isso. Eu entendo, né, que se as pessoas levam em consideração essas questões, aí também como? Porque a gente, se adulto, escolher, eu vou escolher me apalpar, eu vou escolher ir ao médico, eu vou me tratar, é uma escolha minha. Mas como é que eu posso fazer com que a minha criança, que mora lá no interior, ou que é humilde, que possa estar ouvindo essa live, ou que venha a ouvir, o que eu devo fazer? Eu devo ensinar o meu filho a entender que o corpo dele, tudo que é do corpo dele, é natural, é da natureza dele. Então, não tem por que a gente não cuidar, não fazer e não falar sobre isso. Temos que falar. Né? A Mariana colocou aqui, Ondina, no chat, que no fim de semana ela assistiu um documentário chamado Para Além dos Seios, onde uma das mulheres que passou por uma mastectomia disse que se masturbava para aguentar a quimioterapia. Olha só, interessante. Que maravilha, né? É importante a gente entender que a masturbação, de alguma forma, é uma compensação, e na medida em que ela leva o cérebro a produzir, você faz, por exemplo, muito mais sinapses, né, quando você está se masturbando, porque você tem o quê? Uma intensificação da circulação sanguínea no cérebro. É uma coisa assim, até que alguns médicos chegam a chamar de dramática, porque é como se fosse uma explosão de sangue no cérebro. Sim. Então, é isso que faz com que os hormônios entrem em ação. E os hormônios do prazer, como a endorfina, eles podem trazer benefícios para você quando você está deprimido, ou quando você está... E dizem, inclusive, que quando você tem um orgasmo, todo o processo de dor que haja no corpo desaparece. Sim. O que justifica, né, algumas relações que são sádicas, que as pessoas, na hora do orgasmo, aceitam que puxem o cabelo, ou que façam alguma coisa mais que poderia gerar dor, mas que, naquele momento, você não sente, porque você está vivendo uma situação de prazer intenso. Né? Então, isso tudo a gente tem que entender que faz parte de... Eu trago um terceiro princípio, que é o princípio da felicidade. Eu entendo que todas as pessoas que se embutem e que se encapsulam na depressão, que dão margem à depressão e não buscam ajuda, que não que ficam no ó vida, ó azar, ó que tristeza, ó o câncer vai me consumir, o câncer vai consumir, se você ficar assim, vai. O que você pode fazer? Reagir. O princípio da felicidade é o princípio de buscar convívio com outros, tentar buscar situações de alegria que possam lhe dar prazer. Um filme pode... Ir ao cinema lhe dá prazer? Ou comer uma pizza uma vez por semana lhe dá prazer? O que lhe dá prazer? Que é viável? Faça. Experimente coisas que você sempre quis fazer e nunca fez. Esse abastecimento emocional, eu acho que pode, às vezes, ser gerado, por exemplo, por um passeio. Às vezes, um filho que mora longe, você ir visitar esse filho. Né? É você ter... se dar a possibilidade de buscar e não deixar que ninguém impeça que você vá pegar, porque certos prazeres que você possa obter não são caros, não são prazeres absurdos. A masturbação, por exemplo, você não paga para se masturbar. Então, por que não? Né? E essa questão, quem for muito presa à questão religiosa, procure um terapeuta para falar disso, né? Para poder achar um equilíbrio entre essas questões que eu acho que são de cunho físico, psíquico e social. Né? E eu diria que, em relação ao psíquico, a gente tem as questões das emoções. Eu fui listando aqui que
que são, na hora que você descobre que você está com um nódulo, você tem um sofrimento. Sim. E esse sofrimento, você tem 2 caminhos para enfrentar o sofrimento. Ou você enfrenta com, eu diria, galhardia, com uma certa força, e eu vou lutar, eu vou querer quimioterapia o mais rápido possível, eu quero tirar, eu quero tratar. Você enfrenta, ou você, e eu sei que não vai ser fácil, é sempre difícil, porque o risco da morte é uma coisa, eu posso dizer isso de um certo lugar, porque esse ano eu vivi esse risco da morte, e eu achei que eu ia morrer, e é uma coisa assim, devastadora, né? É devastadora. Mas como você reage faz toda a diferença. E como eu reagi fez toda a diferença, porque a gente tem uma coisa chamada pulsão. E a pulsão de vida, quando ela é forte, ela é tão importante para a gente, porque é ela que ampara a gente nesse caminho de busca de algo para fora da morte. Qual é o seu desejo real? É viver, lute pela vida. Faça por onde, cuide de você, ninguém vai cuidar de você. Mesmo que você tenha um parceiro que apalpe o seu seio, como a outra disse, se você fica sem seio, ele é capaz até de te abandonar, ou não, porque o grande amor, não importa o seio, é um detalhe, né? Eu conheço várias mulheres que perderam, que estão mastectomizadas, que perderam uma mama, pelo menos eu conheço uma, e o casamento dela continuou com a mesma qualidade, os 2 continuam muito bem, obrigada, tem 3 filhos e tal. Mas nem todo homem é assim. Aquela mulher chamou atenção sobre isso, né? E eu acho que numa situação dessa, quando a gente fala sobre princípios da felicidade, eu acho que nos princípios da felicidade a gente às vezes precisa contrariar alguns itens. Por exemplo, eu não posso... Por exemplo, o médico diz, eu não posso beber. Conversa com o seu médico, pergunta se você pode tomar meio cálice de vinho, se você gosta de vinho, se você pode contrariar aquela norma, porque você está fazendo exames e remédios que às vezes não combinam com o vinho, podem te dar gastrite ou alguma coisa, ou anular o efeito de um medicamento, aí não pode. Mas se ele disser, não, você pode tomar um copo de vinho uma vez ou outra, uma vez por semana, tome o seu vinho se isso lhe fizer bem, se isso lhe trouxer prazer, né? Eu acho que aí entra uma coisa de amar-se, né? A gente está sempre muito... A nossa cultura ensina a gente a amar o próximo, mas não ensina a gente a se amar, a cuidar de si, a olhar para si, né? E eu acho que a gente tem que criar oportunidades para nós mesmos. Então, eu, por exemplo, me maquiar. Eu me maqueio, cada vez que eu vou dar aula, hoje eu vou me maquiar. Eu podia dar aula sem maquiagem? Posso. Eu fiz catarata, operei catarata, e o oculista disse assim para mim, o oftalmologista disse assim para mim, olha, a senhora não pode se maquiar. Eu falei, jura? Eu vou ter que aparecer para os meus alunos sem maquiagem? Ele disse, sim, a senhora não pode se maquiar, por favor. Aí eu passava álcool 70 nos meus no rímel, nos meus lápis, nas minhas coisas, eu passava álcool 70 e passei antes de voltar a usar maquiagem. Então, pelo menos, eu me penteava, eu passava um blushzinho, uma coisinha assim, pelo menos, para os meus alunos não ficarem muito assustados com a realidade. Mas, enfim, gente, eu acho que esse ponto, né, da gente poder estudar para abrir mais as oportunidades do outro pensar, é a gente incluir a sexualidade na estrutura de pensamento quando a gente fala do câncer. Porque me parece que todo mundo que tem câncer, a primeira coisa que vai embora é a libido. E aí, quando a Mariana traz esse caso da mulher que se masturbava quando ela fazia quimioterapia, eu acho incrível, eu não vi esse caso, mas acho que é um depoimento tão importante, tão rico, né? E ela, em pleno sofrimento, quando ela se masturba, ela está dizendo, eu quero prazer, eu não quero sofrer. E ela, então, é uma forma de quê? Freud diria, de resistência, né? Ela oferece uma resistência a essa questão e ela se opõe, ela não se entrega. Esse é o ato de resistência, né? E é muito bonito no meu entendimento. Sim, maravilhoso. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vamos lá, pessoal, agora vamos participar, a hora é agora. Mariana, Débora,
Professora Elza, Regina, Renata. Olha lá, a Regina já levantou a mãozinha. Diga, querida. Eu chamo ela de querida, ela disse que agora ela tem outro nome. Diga, querida. Estão me ouvindo? Sim, sim. Eu queria, na verdade, não é exatamente uma pergunta, mas contar uma história que, apesar de ter sido no Que História é Essa, Pochá, eu achei maravilhosa a história. Bem, lá sempre tem histórias maravilhosas, mas que você espera assim, algo cômico, né? Mas, na verdade, a história foi linda. A moça estava contando que ela conheceu o marido e ela conheceu na semana que ela operou e fez a mastectomia. Mastectomia. Que ela fez a mastectomia. E aí, eles estavam naquele lance de papo, flerte e tal, e ela fez, mas ela estava muito afim dele. Aí fez a operação e continuou no flerte e tal. Você viu isso? Vi. Aí, mas ela tinha sido namorada dele na adolescência, lembra? Antes dela se casar, eles foram namorados e eles brigaram por alguma razão, eles se separaram e ela acabou conhecendo outra pessoa e se casou com outra pessoa. E mais tarde, quando ela já estava separada, eu não me lembro mais se ela ficou viúva, acho que ela se separou, quando ela fez a cirurgia, a mãe dela falou, o fulano está aí, ele veio te ver, e veio te visitar. E ela achou que ele estava indo visitar porque ela tinha feito a cirurgia. E ela recebeu toda formalmente, e ele ficou sentado. Fale, Regina, conte o caso. E aí, eu não sei nem se é a mesma, mas de qualquer maneira, o que acontece? Porque eu não lembro desse pedaço, mas de qualquer maneira, o que acontece? Eles foram para um motel. Finalmente era aquele dia. Só que ela estava nervosa, porque ela não teve coragem de contar para ele que tinha tirado o seio e tal. E tá, né, isso, as palavras dela. Mão naquilo, aquilo na mão e tal, mas ela desviando os peitos, mas queria que a coisa rolasse, pô, não vou tirar o sutiã, não sei o quê. Até que uma hora ele falou assim, o que está acontecendo? Ela falou, pô, não dá, eu tenho que falar para você, olha só, eu não tenho um seio. E ele caiu na gargalhada, e ela ficou mais nervosa assim, mais nervosa ainda. E ela, por que você está indo? Porque eu não tenho olho. E pô, tirou o olho da frente dela. Eu lembro, eu vi, esse caso. Era um olho de vidro. Ele tira, eu também não tenho olho, entende? E acabou que ela também riu, achou muito engraçado aquilo tudo. Mas foi lindo isso. E não era porque ele não tinha o olho, era porque ele tinha essa experiência de não ter algo que todo mundo espera que você tenha, né? E ele estava preparado para aceitá-la, apesar dele não saber o que era, mas que ela ficou super à vontade, eles são casados, felizes e apaixonados e se curtem pra caramba. Uma outra coisa é uma desenhista de tatuagem, eu não sei se tem um nome correto. A menina faz tatuagem e ela faz um trabalho voluntário muito bonito. Ela faz o mamilo por tatuagem, ou faz uma tatuagem sobre o local onde teria o mamilo, que tem, às vezes, a mastectomia tira o bico. Você perde o bico, não perde o seio, mas perde o bico, alguma coisa assim. E aí ela faz uma tatuagem bonita, bem feminina, bem delicada, e que tira aquela informação, né, por assim dizer. E escolhido, claro, pelas mulheres que se submetem a essa tatuagem, mas eu também achei um trabalho lindo. E essa história de amor, então, eu achei assim, muito maravilhosa, muito linda, muito uma inspiração. Foi bom, Regina, você lembrar essa questão da restituição da mama feita por tatuagem. Eu conheço uma moça chamada Vera Ivanov, que ela faz isso voluntariamente para as pessoas que vêm do INCA, que fizeram mastectomia. Inclusive, ela está recompondo para as mulheres que são, principalmente para as pessoas trans, que têm necessidade de pigmentação na vulva, inclusive pelos que às vezes não nascem por uma questão de cirurgia. Ela faz uma recomposição estética da vulva também de graça para as pessoas que estão em alto nível de sofrimento por causa de uma cirurgia trans ou porque elas tiveram câncer e tiveram que tirar parte da vagina ou parte da vulva. Então, ela também faz essa reconstituição. Vera Ivanov, quem precisar do telefone dela, tiver alguma amiga, alguma pessoa que precise, eu passo o telefone dela. Não estou fazendo propaganda da Vera, não. É só porque a Regina trouxe a ideia, né? Me recordou a Vera, porque ela faz esse trabalho há alguns anos
E eu acho isso fantástico, né? Sim. Para quem teve câncer, ela não cobra. Quem não teve, que quer ampliar o mamilo, ou quer mudar algum detalhe no mamilo, ela cobra. Mas se teve câncer, não. Um Maravilha. trabalho muito bonito. Muito bonito, né? Recuperando a autoestima, a beleza da mulher, né? A feminilidade, que são tão importantes, né? Eu acho que a dança, a música, as artes de modo geral, né, Ondina, elas contribuem, e esse trabalho, né, que a Vera faz é um trabalho artístico maravilhoso, né? Que de alguma forma ressignifica, né, aquele momento e aquele autotoque, aquele autoconhecimento, né, que é tão importante, que é tão importante. Alguém mais, pessoal, gostaria de fazer alguma pergunta para a professora Ondina? A Débora está falando aqui que está amando essa live maravilhosa. Que bom, Débora, muito obrigada. A professora Elza se despediu porque ela tem um atendimento, né, agradecimento também da Mariana, né, é importante sempre falar, problematizar essas questões, porque tira o tabu, né, existente em torno do prazer, da sexualidade, né, e sem dúvida. que é uma coisa tão bela, né, que até o próprio vídeo do Inca fala bela mama, né, bela, né, é tudo tão belo, e é tão interessante que eu estava pensando aqui, quando vocês estavam falando, né, que hoje, né, com essa proliferação, redes sociais e tudo isso, as coisas são tão colocadas como algo tão belo, né, mas ao mesmo tempo tão maquiado, por que não falar desse belo, né? Por que não mostrar, não divulgar, não compartilhar esse belo, né? Eu acho que é um canal, é uma forma de estar proliferando aí essas informações. Eu, assim, gostaria muito de continuar a conversar, acho que a gente pode continuar aqui mais umas 3 horas falando, né? Mas, infelizmente, a gente vai ter que ir finalizando. Aí, antes de passar, professora Ondina, a palavra final para a senhora, eu gostaria só, porque assim, eu gosto muito de arte, né? E eu sempre seleciono um poema ou trecho de uma música para poder compor, né, de alguma forma, o tema, as palavras que o convidado trouxe, que eu acho assim que é um cuidado, é um carinho tão grande, né, para com todos nós aqui que estamos ouvindo. Então, eu queria, né, falar na verdade, é uma poesia de um morador, né, lá do Espírito Santo, né? Eu sou do Espírito Santo, e o Marco Antônio de Souza Soledade, né, um morador lá do estado do Espírito Santo, ele fez um poema, né, chamado Câncer de Mama, e eu queria ler, não consegui decorar completamente, mas eu queria ler esse poema e depois fechar com um trechinho, né, de uma música do Tom Jobim. E aí eu passo a palavra para a senhora fazer, né, as suas palavras finais. Tudo bem? Então, câncer de mama. Faça exames mensalmente. Do caranguejo deve fugir. Se o nódulo encontrar, não precisa se afligir. Rádio ou quimioterapia não será o seu fim. Pode mesmo um seio você vir a perder, mas é bem pior se vir a perecer, pois que não queria os exames fazer. Conscientização. A prevenção é a saída. Quem tem seios deve, sem receios, entrar para a briga. Homens também devem apoiar. Vistam a camisa, pois que devem amar mães, irmãs, esposas e filhas. Há muitos óbitos que podiam ter sido evitados se apenas examinassem e colhessem os resultados. Com auxílio profissional, estariam do nosso lado. Mesmo quem já se tratou, a batalha não terminou, pois que ele é persistente. Continue a examinar e seu médico a consultar. Você deve seguir em frente. Outubro Rosa, vamos todos combater o câncer de mama. Esse mal vamos vencer, não apenas neste mês, mas enquanto ele viver. Marco Antônio de Souza Anchieta.
E Que lindo, que lindo, lindo. né? Achei assim tão Lindo. simples Tão e próprio, tão próprio, assim, muito de uma simplicidade, Aham. de um afeto assim muito grande, né? E para finalizar também, né? Eu acho que Tom Jobim, ele, né, reconhecidamente, ele é um amante, né, das mulheres, e como um amante das mulheres, ele fez composições maravilhosas. Uma delas é essa que eu vou colocar somente um trechinho aqui, né, e eu acho que vale a pena para todos nós, mulheres, e para todos os homens também, né, que estão aqui, pensar em suas mulheres, conversar com as suas mulheres, também se autoexaminar, né, e fazer desse momento assim um crescimento, né, e um ato de cuidado e de amor, né? Então, Tom Jobim diz assim, é a música Coisa Mais Linda, né? Você é mais bonita que a flor. Quem dera a primavera da flor tivesse todo esse aroma de beleza, que é o amor perfumado à natureza, numa forma de mulher. Influenciando pelos primeiros dias da nova estação, o artista escolheu a obra-prima para suas gravuras. Usar as flores na obra, além de trazer a natureza e a beleza para um ambiente de enfermidades, também retrata a sensibilidade. Então, que nós sejamos sempre as coisas mais lindas para nós mesmas. Não é verdade, professora Ondina? Isso, sem dúvida. Eu queria primeiro agradecer a você, Reivane, por esse convite, por essa oportunidade de poder trazer alguns pensamentos, né, da minha maneira de ver a questão de como lidar com isso e que princípios a gente precisaria defender, como eu botei o princípio da higiene, o princípio do prazer e o princípio, eu diria, hábitos, né, nesse prazer, os hábitos, e o princípio da felicidade no convívio com as pessoas, no convívio com as coisas que você gosta, de fazer coisas que você gosta, estabelecendo metas. Mas a meta mais importante é você cuidar de você, é você se amar, é você se apalpar, é você se reconhecer a cada dia, lembrando, qualquer coisa diferente que apareça, você tem que procurar um médico. Eu queria também agradecer a Regina Leal, querida, sempre com uma contribuição pertinente, importante, que agrega tanto aqui na nossa live quanto em aula. Ela é sempre alguém que é uma companheira com contribuições sempre muito ricas. Querida, muito obrigada. Um beijo para você. Reivane, um beijo para você. Eu agradeço a todos vocês que assistiram a live, que ficaram aqui conosco e que trouxeram perguntas ou informações e acrescentaram de alguma forma as nossas reflexões. Meninas, vocês acham que seria possível nós fazermos uma foto com todas as mulheres aqui? Será que seria possível, Temos homens Regina? também? Com os homens também, com Djalma, certeza. eu acho que estava aí, não sei se Djalma, ainda tem o está. Marcelo, o Então. Abinadab, todo mundo que está aí, por favor. Débora já está aí. Regina, oi, Marcelo. Sem maquiagem, cabelo preso. Tá linda, tá linda. Vamos lá, quem mais? Renata, Mariana. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Alguém mais se habilita? Vamos lá, Djalma, aparece também. Vamos nos preparar. Só uma dica para Fala, foto. Regina. Na hora de tirar a foto, olhem para a luzinha da câmera, porque senão vocês saem com os olhos baixos. Ah, tá. É verdade, Regina. Tá. Sempre dando os toques tecnológicos. Maravilhoso. Ótimo. Vamos lá, então, pessoal. 3, 2, 1. Foi? Oh, sim. Eu procuro Obrigada. rir, porque senão a gente, numa live de um assunto tão sério, né, a gente tem que sair com um sorriso grande para ver que nós trouxemos o melhor de nós. Se por acaso alguma coisa ficou a ser dita,
que nós tenhamos uma outra oportunidade, talvez com uma outra pessoa, para a gente poder ampliar esse assunto que Sim. nunca se esgota, tá? Inclusive, eu vou aproveitar, Ah. Ondina, e divulgar também a próxima live, que vai ser dia 29 Sim. agora de outubro, que é uma sexta-feira, às 19 horas, a gente vai receber, né, vai ser junto com a professora Luzanir, né, prevenção, câncer e seus efeitos, falar sobre sempre vale a pena. Né, por intermédio da professora Luzanir, nós teremos convidados, né, como deixa eu só abrir aqui um pouquinho, só para ver o nome dele completo, o doutor Rodrigo Souto, médico mastologista, doutora Cristiane Coure, psicóloga e psicanalista, e doutor Antônio Abílio, geneticista e oncogeneticista, ambos da clínica Oncomed Oncologia. Estarão conosco aqui no próximo dia 29, às 19 horas. Também divulgaremos aí mais em breve. Muito obrigada, Ondina. Muito obrigada. Nada, de coração. Eu estou à disposição. Você é maravilhosa. Um beijo grande. Qualquer pergunta queiram ainda fazer, procurem-me. Vocês têm meu e-mail. Eu estou à disposição sempre, tá? Um beijo bem grande. Reivane, muito obrigada. Regina, todos vocês, um beijo. Obrigada. Beijo. Fiquem bem. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.